O deus marcial que regrediu ao nível 2 capítulo 137. Nos últimos dias, as notícias relacionadas à seleção não pararam. As pessoas ficaram entusiasmadas com a entrada de Seong Ji-han na equipe e seu desempenho impressionante durante os treinos. Mas naquela noite, estourou o incidente do ataque de Hyoori e a seleção nacional recebeu muitas críticas. Yoon Jong-un, aquele maluco. Como ele ousa tocar nosso Hyoori daquele jeito? Sang Ji-han é louco? Por que convidar celebridades para uma festa de boas-vindas? A princípio, houve críticas dirigidas a Seong Ji-han por ter sido chamada de festa de boas-vindas para ele, sugerindo seu envolvimento no incidente. Não, Sang Ji-han não foi. Foram os outros caras que fizeram isso, haha. Eu vi entrevistas com celebridades, elas foram informadas que Seong Ji-han viria em breve e começaram a beber. Mas Seong Ji-han não estava na Battle.net até então, lol. Sério? Esses malditos jogadores guerreiros. Eles perderam a humanidade. Como muitas pessoas viram que ele estava jogando Battle.net naquela época, as críticas contra Seong Ji-han desapareceram rapidamente. E quando o técnico No Young-jun decidiu mandar embora todos os guerreiros do time principal por causa desse incidente, a opinião pública ficou dividida. Boa viagem. Quanto tempo eles iriam mantê-los por perto? Haha. Mas cortar todos os jogadores do time titular é ir longe demais, não é? Basta expulsar o cara que causou o acidente. Ha Yeon-jo disse que iria embora se não chutassem todos que participaram. Bem, o que podemos fazer? Os arqueiros são os únicos que sobraram, certo? Ainda assim, sem guerreiros, como eles vão lidar com os russos? Eles vão perder como sempre, haha. Os nacionais não são apenas jogos simples, eles são uma questão de importância nacional. Mas cortar todos os jogadores do time titular por um simples erro. O treinador está louco? Eles deveriam trazer os jogadores de volta imediatamente. Você é Yoon Jong-un? Ah, droga, Yoon Jong-un está na prisão. Kim Dong-gu, que foi expulso da seleção nacional, xingou ao responder aos comentários. Tudo por causa disso Yoon Jong-un. Ha Yeon-jo é realmente inacreditável. Mesmo que ela exigisse expulsar Yoon Jong-un, por que eles expulsaram todos nós? Lee Yong, que tinha ido à casa de Kim Dong-gu, preparou as bebidas e sentou-se no sofá. Eles deveriam ter simplesmente cortado os caras do segundo time. Ah, e Seong Ji-han disse que iria cortar todos os jogadores do time principal? Essa pessoa é a pior. Kim Dong-gu praguejou enquanto assistia ao rosto de Seong Ji-han na TV. Eles se prepararam para sua festa de boas-vindas com tanto luxo. Por que ele diria a eles para nos expulsarem? Apesar de serem como irmãos, eles se sentiram traídos. Isso mesmo, de qualquer forma, eles são de segunda categoria e querem tentar sem nós. Quando as meninas vêm? Eles devem estar aqui em breve. Vamos beber enquanto assistimos ao jogo da Rússia. Há poucos dias, eles eram a seleção coreana, mas agora desejavam a derrota da Coreia mais do que qualquer outra pessoa. Deixe-os perceber o vazio que deixamos para trás. Naquele momento. Bip bip. Ah, eles estão aqui. 4 mulheres entraram na casa de Kim Dong-gu. Opa, disseram que a seleção nacional foi cortada. Posso beber assim? Controle-se, dê-me um pouco de soju. O temperamento dele. Uau! Sang Ji-han é tão legal. Enquanto uma das mulheres elogiava Seong Ji-han enquanto assistia sua entrevista para a partida russa na TV, Kim Dong-gu fez uma careta. Se você vai elogiar aquele cara, saia da minha casa. Por quê? Ele disse a eles para expulsarem todos nós. Sério? De jeito nenhum? Como eles vão lutar sem todos vocês? Opa! Bem, aquele cara maluco disse isso. Então estamos aqui para vê-los serem humilhados. Repetiu, mas na entrevista, ele parecia muito confiante? Ji-han opa está sempre confiante. Realmente? Kim Dong-gu ignorou as garotas enquanto elas conversavam entre si e continuaram assistindo à entrevista de Seong Ji-han na TV. Desta vez, Seong Ji-han, houve um infeliz incidente envolvendo a seleção nacional. A escalação mudou drasticamente. Você acredita que terá sucesso? Sim, funcionará bem, e o resultado será o mesmo. O mesmo. Sim, a vitória por 3-0 está confirmada. Uau! Seong Ji-han permaneceu imperturbável, prevendo com confiança uma vitória por 3-0. Kim Dong-gu não pôde deixar de ficar irritado. Que 3-0? Os russos deveriam vencê-los por 0-3 para trazê-los de volta à realidade. Com a saída de todos os guerreiros do time principal, isso é possível? Ele esperou ansiosamente pela partida, bebendo muito. O clima na seleção russa era festivo devido ao escândalo na seleção coreana. Eles disseram que cortaram todos os guerreiros do time principal, por causa de um acidente antes do jogo. Eu não consigo entender. Eles deveriam ter simplesmente cortado o cara que causou o acidente. Eles provavelmente não vencerão de qualquer maneira. Talvez seja para incutir disciplina? Os guerreiros russos já haviam vencido vários jogos e seu ânimo estava alto. Não o subestime. Não esqueça que Seong Ji-han está lá. Vladimir Gorskik, líder da seleção russa, advertiu seus companheiros. Vladimir, o que esse cara pode fazer? Ele é apenas um ouro. Isso mesmo, ele estava tagarelando sobre ganhar por 3-0 na entrevista, mas vamos mostrar a realidade desta vez. Na cabeça deles, eles já haviam vencido o jogo.
Começa a partida da Liga do Nordeste Asiático. A primeira partida é Southgate. Assim que o jogo começou. Bênção divina. Escudo absoluto. Os guerreiros, fortalecidos por seus apoios, formaram sua formação. Ao contrário da formação de tartaruga da seleção coreana, os guerreiros russos começaram a formar uma forma triangular. Na vanguarda desta formação triangular estava Vladimir. Berserker, Vladimir está na vanguarda. Vladimir possuía o presente de classificação SS, Rampage, um presente simples que aumentava bastante as estatísticas por um determinado período, com foco em aumentar o poder de ataque. Classificado em sexto lugar entre todos os guerreiros, ele é avaliado como sendo ainda mais alto em termos de poder de ataque. Os buffs da formação triangular estão concentrados na vanguarda, por isso mostrará um poder destrutivo significativo. A formação triangular, também conhecida como formação cunha, é uma das formações guerreiras. Esta formação concentra os buffs na vanguarda da frente. Com Vladimir, que possuía Rampage, aumentando ainda mais sua força, a seleção russa teve como objetivo atrapalhar a formação adversária com poder de ataque explosivo. Vamos, pela nossa pátria. Urará. Liderados por Vladimir, que segurava um enorme machado, os guerreiros russos começaram a atacar. Almeje Elia I. O líder dos arqueiros da seleção coreana, Ha Yeon-jo, identificou o alvo mais fraco entre os guerreiros e direcionou os tiros focados. No entanto, em vez de ficarem parados, os outros jogadores de posição russos apoiaram ativamente o ataque. Bang, bang. A equipe coreana na parede, atirando de uma dúzia de metros acima, e os russos abaixo, travaram uma batalha feroz com poder de fogo de longo alcance. Feitiços irromperam em todas as direções e feitiços de debuff e defensivos das unidades de apoio colidiram caoticamente. Uma feroz batalha de poder de fogo de longo alcance se desenrolou entre as duas equipes. Eka. Eu vou primeiro. Nas fases iniciais, a atmosfera favoreceu a Coreia. A Coreia tinha um poder de fogo mais forte do que a Rússia, por isso alguns dos guerreiros russos caíram apesar dos seus esforços para interferir. No entanto, a expressão de Ha Yeon-jo era sombria. Somente 3. Antes que pudessem invadir a fortaleza, eles tiveram que derrubar o maior número possível de guerreiros inimigos. No entanto, a velocidade do ataque da Rússia com a formação triangular excedeu a sua imaginação. Embora tenham concentrado o fogo dos franco-atiradores, apenas 3 dos guerreiros russos mais fracos haviam caído. Se eles invadirem a fortaleza, não haverá mais como atirar neles. Mapa do Portão Sul. Normalmente existem 2 maneiras de vencer neste mapa. O primeiro é um confronto entre posições de longo alcance para determinar o resultado. Os guerreiros da equipe atacante se concentram em proteger seus próprios traficantes de longo alcance, em vez de entrar na fortaleza. Eles trocam ataques de longo alcance e o número de mortes de jogadores é contado. Nessas batalhas, os atores principais são os traficantes de longo alcance. Esta situação ocorreu quando os níveis de guerreiros de ambos os lados eram semelhantes. No entanto, a Rússia acreditava que os seus guerreiros sempre venceriam quando entrassem em combate. A segunda fórmula vencedora é romper os guerreiros que guardam a fortaleza. Esta foi uma tática bastante arriscada. Se o número de guerreiros fosse o mesmo em ambos os lados, e os guerreiros que guardavam a fortaleza recebessem apoio da muralha acima, seria difícil para os guerreiros da equipe atacante igualarem o poder de fogo. Os guerreiros do time atacante ficariam vulneráveis se os guerreiros que guardavam a fortaleza resistissem um pouco mais. Como resultado, a menos que houvesse uma diferença significativa no nível do guerreiro, a maioria das equipes preferia a primeira fórmula vencedora. A acusação da Rússia implicava que os guerreiros da seleção coreana eram de menor calibre. Esse ponto de vista foi compartilhado por Ha Yeon-jo. Não importa o quão impressionante Seong Ji-han tenha sido durante o treino. A verdadeira batalha é diferente. Seremos penetrados. Precisamos derrubar pelo menos mais um antes que isso aconteça. O próximo alvo é Sergei. Mire na armadura azul. Sim. Com o primeiro tiro de Ha Yeon-jo liderando o caminho, uma saraivada concentrada de flechas choveu. A habilidade única de tiro focado da Coreia permitiu-lhes derrubar de forma decisiva um alvo de cada vez, tornando-se sua maior vantagem. Puk, puk. Como resultado, mais 2 guerreiros russos caíram antes que pudessem chegar à fortaleza. Capitão, 5 deles caíram. A eficiência da formação triangular caiu cerca de 180%. Está tudo bem, isso deve ser suficiente. Podemos vencer mesmo que restem apenas 5 de nós. Vladimir, o líder da equipe russa, riu. Seu rosto suado e músculos inchados mostravam que ele já havia entrado em estado de frenesi. Fúria do sangue. Com um escudo em uma mão, ele se lançou em direção ao inimigo agrupado e brandiu seu enorme machado manchado de sangue. Kwaang. Com um golpe, a formação da seleção coreana foi destruída. Eles são fracos. Serão estes chamados representantes nacionais incapazes de resistir a um único golpe? Eles são incrivelmente fracos. Eles realmente tiveram que expulsar os guerreiros do time principal por causa de um incidente como esse? Vladimir zombou e balançou o machado horizontalmente. Shaak. Com outro golpe, os corpos de 5 guerreiros inimigos foram cortados como troncos. Os números agora eram pares. Hahaha, isso é muito fácil. Onde está Seong Ji-han?
Os guerreiros que seguiam Vladimir riram cruelmente enquanto massacravam a seleção coreana. Por que a formação foi violada tão facilmente? Qual foi o objetivo disto? Eles formaram uma formação defensiva. Mas será que ela foi quebrada tão facilmente? Apesar da formação defensiva, isso foi muito fácil. Mas quando Vladimir ouviu o termo, formação defensiva, ergueu uma sobrancelha. Formação defensiva. Não era para ser uma formação defensiva? Embora eles estivessem com os escudos voltados um para o outro para formar uma formação defensiva, a colocação do pessoal parecia estranha. Para formar uma formação defensiva adequada, os números devem ser organizados para caber em uma formação quadrada. Estranhamente, havia muitos guerreiros na primeira fila, mas depois disso o número de guerreiros diminuiu. Era como se isso não era uma formação triangular? Formação triangular reversa. Se Vladimir estava no vértice superior do triângulo, então a primeira linha da Coreia estava na linha inferior. Então, no vértice coreano. Aquele que recebeu todos os buffs desta formação estranha. Ele está aqui. Enquanto a seleção coreana era massacrada, a figura de Seong Ji-han começou a aparecer. Ele estava sorrindo nas costas, recebendo os buffs da formação triangular reversa. O desempenho da seleção coreana após ser reorganizada com os guerreiros da segunda equipe foi desanimador. Até a equipa principal estava inicialmente fraca, por isso o nível destes jogadores estava longe de ser impressionante. A eficiência da formação defensiva não chega nem a 150%. Na verdade, a diferença entre a primeira e a segunda equipes parece inevitável. Por mais que Seong Ji-han melhorasse a eficiência da formação defensiva, os outros 29 jogadores não conseguiram apoiá-la, criando uma lacuna intransponível com a primeira equipa. Além disso, todos eles estão abaixo do nível 225. Nesse ritmo, não tenho certeza se eles conseguirão resistir ao golpe de Vladimir. Vladimir, conhecido por possuir o poder de ataque mais formidável entre os guerreiros além do Rei da Espada, estava usando Berserk para balançar seu enorme machado. Poderiam os guerreiros de baixo nível da segunda equipe resistir ao seu golpe? A comissão técnica estava desesperada porque parecia não haver solução para a situação. Então, Seong Ji-han sugeriu algo inesperado. Por que não tentamos isso? Observando a situação, Seong Ji-han propôs desistir da formação defensiva. Em vez disso, ele sugeriu uma formação triangular, uma formação de ataque que fortalecesse o jogador na linha de frente. Não correspondia à situação atual em que precisavam defender. Mas dada a diferença significativa de níveis, colocar tudo em Seong Ji-han poderia ser a melhor escolha. Talvez você devesse ficar na frente? Não, eu ficarei atrás. Na parte de trás. Mas se todos os guerreiros da frente caírem, o efeito de buff desaparecerá. Não, poderei lidar com isso sozinho. Apesar da formação em ruínas e do massacre, a formação triangular manteve um efeito de fortalecimento, embora reduzido para 110%. E então, à medida que a formação inimiga se amplia, tentarei finalizá-la com um único ataque. Um único ataque. Pode funcionar? Vamos tentar. À medida que a seleção coreana desmoronava, os guerreiros russos começaram a se dispersar, pensando que o jogo já havia terminado. Em resposta, a formação entrou em colapso num instante. Vendo isso, Sang Ji-han ergueu sua lança. Vamos começar. Naquele momento, uma aura poderosa começou a emanar de Sang Ji-han. O que é esse poder? Assustado com a aura incomum, Vladimir hesitou por um momento. Seu idiota, o que você pode fazer sozinho? Negando sua própria surpresa, ele disparou em direção a Seong Ji-han como uma bala de canhão. A distância entre eles diminuiu em um instante. Fúria do sangue. O machado vermelho sangue de Vladimir surgiu com intensa energia, como se ele estivesse prestes a dividir Seong Ji-han ao meio. Mas, com uma atitude calma, Sang Ji-han liberou um poder que não havia usado antes, seu terceiro despertar.